Quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas parecem escapar de você. Você não tá sofrendo porque te falta alguma coisa. Você tá sofrendo porque você não consegue abrir mão. Você não consegue soltar. E se eu te disser que tudo aquilo que você mais quer pode estar sendo bloqueado por você mesmo? A ansiedade, o medo de perder, o apego às pessoas, a necessidade de ter controle de tudo o tempo todo, pode ser as piores coisas que uma pessoa pode sentir. Você já se pegou pensando o tempo todo em uma pessoa, em uma oportunidade de trabalho, num dinheiro que não chega nunca? Quanto mais você pensa naquilo, mais aquilo vai se afastando de você, mais parece distante daquilo chegar para você? Hoje a gente vai falar sobre a lei do desapego e como ela pode mudar completamente como você vê o mundo e como você pode conquistar as coisas muito mais fácil quando você simplesmente desapega. Muito importante de dizer para vocês que a lei do desapego não significa você parar de buscar alguma coisa, não é desistir e não é parar de querer alguma coisa, tá? A lei do desapego, ela é simplesmente parar de tentar controlar o resultado a todo custo, a todo momento. Todos os passos que você dá, você quer controlar aquele resultado. Isso não vai funcionar. É fazer todos os dias as pequenas coisas que vão te levar até o seu objetivo, mas sem a pressão, com leveza, sem a pressão de gerar um resultado imediato. O apego, ele bloqueia a sua vida, gera ansiedade, aquela ansiedade de que o que você faz e o que você é não são o suficiente. O que te gera um sentimento de escassez. A escassez de você não ter os melhores recursos, não ser perfeito como você acha que você deveria ser. E o sentimento de escassez, ele te afasta ainda mais dos seus resultados. É muito simples, quem precisa muito vender, na hora, trava, não consegue ouvir o cliente e não consegue raciocinar para que ele consiga fazer aquela venda acontecer. Quem busca muito, quem precisa muito de um namorado, acaba afastando as pessoas, acaba não tendo aquela sensibilidade de entender o outro e se sabota. E hoje é tão simples para mim falar disso, porque é algo tão natural para mim. Por muito tempo eu me sentia assim. E hoje eu às vezes me sinto um pouco ansiosa para conquistar alguma coisa, para ter algum resultado, ter tantos likes, tantos inscritos. E aí eu respiro fundo e eu penso, cara, eu tô dando o meu melhor. E se for pra ser, vai ser. E se não for, vai livramento. Então, tudo que a gente for pensar na nossa vida, a gente tem que pensar dessa forma. E como eu já contei pra vocês aqui, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, em vários momentos eu me senti travada. Eu me sentia com um sentimento extremo de escassez. Porque quanto mais eu buscava a venda, mais trabalhava, mais horas trabalhava, mais ligações eu fazia, com mais pessoas eu falava, e parece que cada vez ficava mais difícil dessa venda, desse resultado chegar até mim. Tá passando um avião. Passou o avião, galera, vamos lá. Quanto mais eu tinha relacionamentos, né, eu tive vários relacionamentos aí muito rápidos, namoros que duraram poucos meses, eu percebia, quando eu saía, eu sempre terminava mal, né, esses relacionamentos. Porque aquelas pessoas não tinham nada a ver comigo. Eu percebia que elas não tinham nada a ver comigo depois. E eu entendia que não era aquilo que eu queria pro meu relacionamento, pra mim, né? Então, parecia que cada vez que isso acontecia, eu me sentia mais distante ainda. Eu me decepcionava mais ainda com as pessoas, eu me sentia ainda mais distante de encontrar, descrente, né, do amor e de encontrar uma pessoa pra mim. De um relacionamento também, né, que fosse duradouro e que fosse o que eu queria. Porque pra mim, eu sempre fui uma pessoa que queria, gente, uma pessoa pra casar, pra viver a vida. Sempre fui assim. Mesmo solteira, eu fico pouquíssimo tempo solteira, porque eu sempre acabo namorando alguém, me apaixonando e começando a namorar. Então, mesmo que foram relacionamentos rápidos, pra mim, eu acreditava que aquele relacionamento ia ser pra sempre, mesmo que durou 2 meses. Aí, quando chegava no final, que eu percebi que aquela pessoa não tinha nada a ver comigo. E eu me lembro exatamente do momento em que eu mentalizei e desapeguei de encontrar uma pessoa. E eu tava ficando com uma pessoa e não deu certo, nem cheguei a namorar essa pessoa, mas eu fiquei ali com aquilo na cabeça. E aí eu pensei,
E eu mentalizei, eu falei isso pra mim mesma e pro universo, né? Eu falei, cara, não me envia ninguém, cara, eu chamo Deus de cara, o cara lá de cima, ou então assim, o universo, né? E eu falei assim, cara, não me envia ninguém que não for exatamente como eu quero. Uma pessoa que seja companheira, que queira crescer, que queira um relacionamento, que queira levar isso a sério, que queira passar pelas dificuldades de ter um relacionamento. Porque as pessoas não são compatíveis o tempo todo, né? Você foi criado de um jeito, a outra pessoa foi criada de outro. E vocês precisam ter, claro, pensamentos muito alinhados sobre o que vocês querem para a vida de vocês, mas não vai ser perfeito logo do início, é normal você ter aquela adaptação. Mas alguém que esteja disposto a passar comigo, né? E que esteja disposto a fazer isso por mim, que me ame, que eu ame a pessoa de fato. Porque eu também já tive relacionamentos onde a pessoa gostava muito de mim e eu não. Ou eu tive relacionamentos onde eu gostava muito e a pessoa já não gostava tanto assim de mim. Então eu quero alguém que me ame e que eu ame a pessoa de volta do mesmo jeito, né? E que a pessoa esteja disposta a passar por tudo isso comigo. E eu fui tão burra, porque essa pessoa já estava na minha vida, né? Ela já estava ali, só que eu achava que não era ela, eu achava que ela não tinha nada a ver comigo. Então eu continuei procurando. Eu quase perdi essa pessoa por eu não enxergar, não ter paciência de entender, de conhecer de fato. Então eu queria que tudo fosse muito rápido, que logo de cara eu achasse, eu entendesse que aquela pessoa era a pessoa pra mim. Então, e eu tinha acabado de ter um relacionamento, ela também tinha acabado de terminar um relacionamento, então a gente não estava ali pensando exatamente nisso. E foi quando eu entendi que ela já estava na minha vida, né? Eu só precisava de paciência, de conhecer melhor, de entender e de ver todas as facetas dessa pessoa, porque a pessoa é multifacetada, né? Então tem várias coisas que você não sabe sobre ela. Assim como as que não deu certo comigo, eu também não sabia várias coisas. No início ela me mostrava uma coisa que eu queria ver e depois eu via coisas que eu já não gostava mais, de que não era isso que eu queria num relacionamento. Então essa foi o contrário. No início eu não gostei tanto, não achei que ia dar certo, não achei que ela fosse pra mim. Mas depois eu entendi que era exatamente do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu tinha pedido. E apareceu e tava bem ali e eu quase perdi por não ter essa paciência, por essa ansiedade de sempre querer buscar algo novo e de que as coisas precisam, que o resultado precisa vir imediatamente. E não é assim que funciona. E a mesma coisa aconteceu comigo quando eu estava buscando um emprego. Eu estava 1 ano sem trabalhar, assim, fixo, né? Pegava um emprego aqui, outro ali, mas que não era nada a ver com o que eu realmente queria. Até que eu larguei de mão. Eu falei assim, olha, eu pensei, né? E eu falei nas minhas orações. Olha, eu não quero nenhum outro trabalho, não vou pegar nenhum trabalho. Eu quero vender algo que realmente mude a vida das pessoas. E, enfim, eu não vou pegar nenhum serviço que não seja assim, nenhum trabalho que não seja dessa forma. E na hora que aparecer, vai aparecer. E foi o que aconteceu. Demorou e quando eu larguei de mão, na semana seguinte apareceu. E foi uma empresa super incrível comigo. Me valorizava, era um trabalho muito legal, era um serviço muito legal que realmente mudava a vida das pessoas, que era muito verdadeiro. Então, e que me pagava muito bem por isso, né? Me valorizava muito por isso. Então, eu passei ali um final de ano, lembro que foi no final do ano que eu fui contratada, assim, novembro para dezembro, e eu passei, assim, um ano novo incrível, incrível, porque eu tava, assim, me sentindo muito realizada. Então, foi incrível demais. Então, tudo a gente também tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque ao mesmo tempo eu pedi um trabalho que me desse a oportunidade financeira de depois começar o meu negócio. E por incrível que pareça, eu não saí porque eu quis, eu fui demitida. E na hora eu fiquei meio chocada, mas depois eu pensei, putz, mas eu pedi isso. E tá acontecendo. Então a gente precisa entender as coisas também, como quando elas acontecem e do motivo delas acontecerem. Na hora eu fiquei muito chateada, mas ao mesmo tempo meu coração não tava em ansiedade. Meu coração tava tranquilo, porque eu pensei nisso, eu pensei, mas foi exatamente o que eu pedi. E todas as vezes que eu parei de correr atrás das coisas, elas simplesmente chegaram até mim. Simplesmente chegaram até mim. Eu saí da energia de quem precisava de um trabalho e passei para a energia de quem escolhia um trabalho. Então isso é muito importante. Essa energia que você emana, ela precisa estar
compatível com o que você quer. Ai, Ellen, mas como eu pratico desapego se eu tô tão ansiosa, tão desesperada para conseguir? Calma, vou te explicar, vou te dar 4 dicas agora, muito importantes, para que você consiga fazer isso na prática, tá? Vamos lá. Dica número 1. Solta o controle. Solta o controle. Faz sua parte sem ficar checando se deu resultado ou não. Continua estudando. Continua fazendo seus vídeos. Continua gravando seus conteúdos. Continua enviando currículo. No longo prazo você não perde. Não perde. Então, não fica checando se deu certo. Continua fazendo. Não abre mão do controle do resultado. Só continua fazendo. Segue o plano. Uma hora vai acontecer. E se você desapegar, vai chegar logo. Pensa isso, coloca na sua cabeça. Quando você desapega, as coisas acontecem rápido, tá? Mas você precisa continuar fazendo o que você tem que fazer. Para de colocar as coisas como a única chance, a última saída, a última oportunidade. Para de usar isso na sua vida. Para de usar a frase, se não for isso, minha vida acabou. Se não for essa pessoa, eu não tenho mais ninguém no mundo. Só para. Não existe só uma pessoa no mundo para você. Não existe só um trabalho no mundo para você. Não existe só uma forma de enriquecer no mundo para você. Existem várias. Então, só para de ficar usando as coisas como a última oportunidade que você vai ter. Você é boa e nova. Então, só continua. Quando você se sentir perdida, volta para si mesma. Se você se sentiu perdida, volta para sua evolução. Volta para cuidar de você mesma, para ir para academia, para voltar a comer bem. Foca na sua evolução, no seu estudo, na sua energia, na sua mentalidade. Não foca no problema. Se você se sentir perdida, volta para você, volta para si. E a minha dica número 4, a mais importante de todas, é claro que eu ia falar dela aqui, autoconfiança, confiança. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, é livramento. Bota essa frase na sua cabeça. Anota aí, ó, bota na sua cama, quando você acordar, você olhar para ela todos os dias. Se for para ser, vai ser. Se não for, é livramento. Eu não vou me perder por causa disso. Você é boa e nova. Você pode zerar tudo e começar tudo de novo se você quiser, quando você quiser. Então, não pensa que o mundo acabou porque alguma coisa deu errado. Apaga, passa uma borracha e comece tudo de novo se você não tá gostando do que tá acontecendo hoje na sua vida. E tenha confiança de que vai dar certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O que você tá segurando hoje que tá te prendendo do lugar onde você tá? Comenta aqui embaixo, quero saber de verdade. Quero ler todos os comentários. Aquilo que é seu não precisa ser forçado. Você não perde aquilo que é pra você. Quanto mais leve você fica, mais a vida vai fluir. A vida, ela não responde ao desespero. Ela responde à confiança. Se esse vídeo falou com você, se você sentiu que te ajudou de alguma forma, por favor, curte, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Eu tô pronta pra soltar e eu vou saber quem já tá pronta pra dar o próximo passo. E me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Até a próxima!